O nosso Estilo conversa com o movimento Ativismo, que é um movimento contra a violência da mulher. O movimento começa no mundo inteiro e não diferente em Guarapari. Eu tenho comigo mulheres que são representantes do Conselho da Mulher e também da sociedade ativa contra a violência, né, contra a mulher também. Tenho comigo a Cândida Cristina, que é advogada, a presidente do Conselho da Mulher de Guarapari, que existe há 20 anos. Tem a doutora Francine Parmagnani Bergamini, que é delegada da Delegacia da Mulher, também membro do Conselho, e a Fernanda Mazelli, que é vereadora e também participa ativamente do Conselho da Mulher. Tudo bem com vocês, né? Tudo bem. Quero falar com a presidente do Conselho da Mulher, a Cândida Cristina Coelho Magalhães. Você, como advogada, preside o Conselho da Mulher. Hoje, qual é a finalidade maior desse conselho aqui na Cidade de Saúde? A principal atribuição do Conselho da Mulher é fomentar políticas públicas e também fiscalizar, né, trabalhar nessa fiscalização da execução das políticas públicas, dos serviços prestados à mulher. Então, são as principais atribuições. Porque hoje a gente vê, né, Cristina, que apesar de toda a campanha da Lei da Maria da Penha, de todo esse movimento ativismo, de tudo que a gente ouve, que a gente, né, presta atenção, me parece que a violência contra a mulher ainda insiste, né, os homens ainda insistem em praticá-la, quer dizer, ainda não houve um freio realmente aquele, né, que barrasse esse tipo de violência, que é muito comum hoje em dia ainda, infelizmente, né? Sim, o enfrentamento à violência doméstica, né, é um trabalho em equipe, um trabalho que tem que ser em rede, né? Realmente esse combate ele passa pelo viés cultural, né, de educação, de se educar as pessoas para ter uma educação não sexista, né, não tão machista, né, que coloque a mulher em condição de vulnerabilidade. Então é um trabalho grande que precisa ser feito, que precisa, né, a gente precisa ganhar aí o apoio de todos, porque não é um trabalho só do poder público, é um trabalho social mesmo, essa conscientização, esse combate direto à violência doméstica. Porque hoje eu vejo que talvez o que seja o maior impedimento do combate de violência à mulher seja justamente a não denúncia, né? Muita gente que sofre calado, que apanha calada, que sofre essas violências calada, e isso acho que dificulta um pouco até na estatística da gente ter um número exato de como isso procede, né? Sem sombra de dúvidas, né? O silêncio, ele fortalece a questão da violência, e a denúncia, ela quebra o ciclo da violência. Então, sempre é fundamental que se denuncie. É possível fazer essa denúncia através do 180, que é uma denúncia, né, anônima, pode ser feita por qualquer pessoa, que antes somente a vítima poderia fazer essa denúncia. Então, através desse número, qualquer pessoa pode fazer e deve fazer a denúncia. Além também da Delegacia da Mulher, em que a vítima, né, procura e faz a denúncia pessoalmente. Com certeza. Falando na Delegacia da Mulher, vamos conversar com a nossa delegada, a doutora Francine Parmagnani Bergamini, muito jovem, bela, mas muito atuante também nessa questão da violência contra a mulher, né, doutora? Que hoje, como eu tinha falado com a nossa presidente do Conselho da Mulher, e vou repetir a pergunta, me parece que os afrontos à violência ainda permanecem. O homem ainda não se conscientizou que existe lei, que existe a Delegacia da Mulher e que existe toda, né, uma referência para aplicá-lo, mas ainda insiste um pouco nessa violência, né? A Delegacia da Mulher de Guarapari, não diferente das outras delegacias que fazem um atendimento de violência doméstica, ela tem um índice muito grande de reincidentes. Os homens que praticaram a violência doméstica responderam ao processo criminal e voltaram a praticar novamente a violência doméstica, seja com a mesma vítima ou seja com uma vítima diferente em razão de um outro relacionamento. Nós temos um índice de mais ou menos uns 30% de reincidentes. Isso não seria uma questão pessoal do homem ou é realmente, né, da atitude dele, não da pessoa, e sim da atitude em cima da fragilidade da mulher, entre aspas? É uma questão cultural. Na verdade, nós temos situações onde a mulher ela é vítima da violência doméstica por uma banalidade, por ele não aceitar que ela trabalhe, por ele não aceitar que ela não queira fazer os serviços domésticos, mas queira trabalhar fora. E aí está muito característico o machismo. E temos situações da mulher, uma mulher que tem formação, ela é instruída, ela contribui em casa,
E por questão cultural, o homem ele age com violência, seja através de... Porque a violência doméstica ela não é só através da lesão corporal, né? A violência ela pode se constituir por uma ameaça, por uma agressão verbal, psicológica. Então, na verdade, não é só a lesão corporal que constitui violência doméstica. Quando o homem ofende verbalmente uma mulher, ele está praticando a violência doméstica. Até uma opressão, né, doutora? Porque tem mulheres que são privadas, às vezes, de usar um certo tipo de roupa, um certo tipo de cor de batom. E eu conheço pessoas mulheres que já foram privadas, inclusive, de poder frequentar certos lugares por questões que o marido proibia. E isso também é uma certa violência. É considerado, né? Com certeza, não deixa de ser, é uma opressão, né? Toda a violência doméstica, ela considera toda restrição de um direito que é dado ao cidadão, né? No caso, a Lei Maria da Penha, é um direito concedido à mulher em situação de violência doméstica, né? Em razão da relação de afetividade. Com certeza. Gente, quero conversar um pouquinho com a nossa vereadora Fernanda Mazelli. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia, Alfredo. Vamos falar um pouquinho dessa importância, né, do movimento ativismo que começa nessa semana, né? Depois a gente fala um pouco do que é o ativismo, mas importância também tem o Conselho da Mulher nesse processo, né? Com certeza. Ainda mais, né, todas nós somos conselheiras e a Câmara também, quero deixar bem claro que toda a Câmara está apoiando, né, a política pública, né, voltada para a mulher em Guarapari, um trabalho com o Ministério Público. Então a Câmara até aprovou com unanimidade uma lei de minha autoria, que já tem em outros municípios do Brasil, que é o dia 25 de novembro, né, o dia do ativismo contra a violência da mulher, né? Foi instituído, né? Foi instituído, agora só falta o prefeito sancionar. Então já começamos, demos o primeiro passo e com certeza vão vir muitas outras leis voltadas para a mulher que nós precisamos sim em Guarapari. Que aqui a gente tem uma questão ainda, né, cultural da violência da mulher, né? E a gente sabe que a gente precisa trabalhar muito por essa causa. E o Conselho da Mulher, junto com a Câmara e também com o Ministério Público e o Executivo, está fazendo um papel muito importante no município de Guarapari. É verdade, né? A gente ainda tem isso noticiado em jornais, que a mulher ainda tem uma desvantagem em relação ao homem, né? A gente conversa com as três que são profissionais e são mulheres atuantes, justamente na questão da disparidade do salário. A gente sabe que chega até 30% essa diferença, ocupando o mesmo cargo, às vezes a mesma empresa, né? E não diferente, quero começar com a vereadora, sobre essa questão, por exemplo, Fernanda é vereadora, você sente que a sua posição, como atleta também mundialmente reconhecida, às vezes, por ser mulher, você às vezes não tem aquele tratamento devido como campeã e como uma autoridade também municipal? Com certeza. No esporte, aqui tem um caso no nosso estado, que eu fui campeã mundial esse ano e o menino de Vitória também foi, né? Nós dois únicos títulos mundiais que nós trouxemos para o estado do Espírito Santo através deste campeonato que foi lá na Califórnia. Então, realmente, um homem sempre tem mais, assim, a gente vê que ainda é mais falado, né? Muito bem mais visto. Um destaque maior. Um destaque maior. Mas, assim, eu acho que a gente vai alcançando nosso espaço também. Já mudou muito, mas precisa mudar mais, né? Até também na questão como vereadora, nós somos 17 na Câmara, somente 2 vereadoras, 2 mulheres, e são 15 homens. Então ainda porque até mesmo você vê, às vezes nem mulher vota em mulher. Então, assim, e olha que tem lei que garante vaga, né, na Câmara em 30%. Né? Exato, tem uma lei que garante as vagas, hein, gente? A cada 3 candidatos homens tem que ter, é obrigatório ter uma mulher. Exatamente. Quero conversar com a nossa delegada, a doutora Francine, também falar um pouo nessa área, né? Que é a área da justiça, a área da delegacia, ainda a delegada mulher, né? A gente sabe que ela é uma autoridade, que ela tem o poder de fogo realmente, mas em relação ao delegado homem, existe ainda alguma disparidade, algum elemento que difere um pouco nesse patamar? Disparidade salarial não, porque ambos são concursados. O cargo é o mesmo, né? O cargo é o mesmo, a promoção é a mesma, mas o que a gente percebe é uma diferença de como a sociedade olha para a delegada mulher e como olha para o delegado homem, né? Então, é como se o homem ele impusesse maior respeito. Nunca tive nenhuma situação na delegacia onde houvesse um desrespeito. Mas acredito que se fosse um homem, talvez não haveria
ele não se alteraria, como já tive situação onde o homem se alterou encontrando a mulher fazendo uma denúncia, e a gente tem que ter pulso forte, né, firme, para conseguir segurar aquela situação ali e não acontecer uma violência doméstica dentro da delegacia. Com certeza, ou seja, aí que você tem que ter o pulso forte, né, e passar por cima do elemento mulher e ser incisiva no cargo, né? Sim. Muito bom, gente. Olha, estamos conversando com as atuantes do movimento Ativismo. Começa amanhã no mundo inteiro. No segundo bloco a gente fala um pouco mais das ações e do que é o ativismo em si.